Oi, gente! Boa tarde! O Cotidiano está começando. Boa tarde para você, internauta, que está aí ao vivo, nos acompanhando pelo Facebook TV Jornal Interior. Olha só, o programa de hoje está muito bacana. Eu vou conversar com um otorrinolaringologista, porque os adolescentes estão cada vez mais perdendo a audição. E por que será que isso está acontecendo, hein? Daqui a pouquinho ele vai contar pra gente. Converso também com um psicólogo especialista em relacionamentos sobre relacionamentos abusivos. E também tem uma super dica com o nosso querido professor Marcelo. E o Wagner Salles vai nos contar a importância do sorriso na nossa vida. Então aproveita, puxa uma cadeira e chegue junto, que o Cotidiano está só começando. Vamos começar o programa de hoje fazendo um alerta, acho que principalmente para os jovens. Olha só, a maioria dos jovens estão perdendo um pouquinho a audição porque estão usando muito o fone de ouvido, mas não é só pelo uso do fone de ouvido, é pelo volume das músicas. Eu estou aqui com o Dr. Hélio Lúcio, ele que é otorrinolaringologista e vai contar tudo pra gente. O que está acontecendo, o porquê acontece essa perda auditiva. Muito boa tarde, doutor, seja bem-vindo aqui ao Cotidiano. Muito obrigado. Esse problema aí é complicado, né? Porque a gente vê muitos jovens passando nas ruas com o celular aqui ligado, no volume altíssimo, e aqui, ó, às vezes passa, faz oi, nem escuta porque está tão alto, e isso está ocasionando essa perda auditiva nos jovens. Com certeza. O que está acontecendo? Eles usam o fone de ouvido num volume muito alto. E se essa exposição é muito prolongada, o que acontece? Termina havendo lesão na cóclea, que é a parte da audição do ouvido interno. E aí essa lesão ela é irreversível. Inicialmente, se a exposição não dura muito tempo, ela pode ser temporária, como por exemplo, jovens que vão para as boates e tal, para as baladas e ficam embaixo de uma caixa de som. No outro dia de manhã eles ainda ficam com um zumbido no ouvido e achando que estão escutando menos. Ao longo do tempo, vai passando o dia, vai melhorando e volta ao normal. Então, inicialmente, se a exposição não é muito demorada, a audição volta ao normal depois de um uso abusivo desses fones de ouvido muito alto. Mas com o tempo, e se ele usa durante muito tempo, a exposição é muito longa com som muito alto, a lesão pode se tornar definitiva e aí é um problema. Só a prótese auditiva pode recuperar isso aí. Entendi, entendi. Aí no caso, por quanto tempo? Os jovens e até os pais devem se perguntar, por exemplo, 1 ano seguido, 2 anos, ou isso realmente é gradativo? Passa a adolescência até a fase adulta até chegar a essa possível perda? A perda auditiva, ela é correlacionada ao tempo de uso do som alto. Então não significa que ele usando fone de ouvido durante 1 ano, ele pode ter problema. Ele pode usar a vida inteira e não ter problema nenhum. Como pode usar 1 mês e sair com problemas gravíssimos. Depende do tempo que ele ficou exposto direto, tipo 2, 3, 4, 5, 6 horas no som máximo. Isso pode acarretar lesões definitivas para a audição. Tanto que em medicina do trabalho precisa ter muito cuidado em ambientes onde tem máquina de muito barulho. Você medir com um decibelímetro, que é o aparelhinho que mede a intensidade do som ambiente, para saber qual que está a medição do som, para saber quanto tempo o trabalhador pode ficar exposto a esse som. E dependendo da intensidade do som, ele tem que ter um descanso a cada período de trabalho. Entendi. A qualidade do fone de ouvido também interfere nessa perda? Interfere muito, porque os sons muito antigos, eles eram feitos alto-falantes, né? Que não faziam escolha das frequências e jogavam esse som muito alto, a agressão é muito maior. Hoje em dia você tem fones de ouvido que tem seleções, você pode, acho que é equalizador e tal, você pode escolher as frequências onde você vai ter uma qualidade de som melhor e isso gera menos problema. Mas a grande enfoque que a gente deve dar é a altura do som. E como é que a gente pode saber disso? É muito fácil. Orientar mãe e pai para saber se a 1 metro de distância, mais ou menos, ele está escutando a música do filhinho ou da filhinha, se tiver o som está altíssimo. Então esse é mais ou menos uma regrinha que a gente aconselha os pacientes, as mães e pais dos pacientes, a respeito disso. Se a gente consegue a 1 metro de distância escutar a música que ele está escutando, tem alguma coisa errada aí, tem que se alterar, né? Tem que diminuir isso e fazer uma orientação, mostrar que ele pode perder a audição, e eventualmente entra na internet e mostra os videozinhos de pessoas que perderam, dando depoimento.
porque só através desse vivencial é que a criança pode se tocar realmente. Muito bem, olha só, doutor, o nosso repórter blogueirinho Sávio, ele foi até as ruas de Caruaru. Sabe como é que é o comportamento do caruaruense com os fones de ouvido, hein? Será que eles passam muito tempo ouvindo música alta ou não? Confere aí. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, você de casa. Hoje eu estou aqui na rua para falar sobre o fone de ouvido. Eu e você, a gente adora o fone de ouvido, né? A gente é jovem. Mas esse objeto tem causado alguns problemas nos jovens e adolescentes de hoje, hein? Então é isso que eu quero saber hoje. Vamos para a rua saber... Inclusive, olá, vou tentar me comunicar com mímica, né? Tudo bem? Então, com que frequência você utiliza fone de ouvido? Eu vi que você está usando hoje. Eu uso muito, muito. Praticamente eu não saio de casa sem fone de ouvido, tá o tempo todo comigo. Aí esse volume, como é que é? Usa ele bem alto ou dá aquela moderada? Não, eu dou uma moderada, porque já por usar bastante, eu já modero, porque pode fazer mal, né? Tem que ter precaução nas coisas. E aí, conta pra gente, você utiliza muito fone de ouvido? Utilizo. Todos os dias, assim, vem trabalhar, põe uma música? Sempre quando eu venho para trabalhar, eu venho escutando. Esse volume aí, é muito alto? Um pouco, um pouco. Dá pro vizinho escutar? Um pouquinho. E aí, conta pra gente, você gosta de usar fone de ouvido? Não me sinto bem com fone. Minha filha ama, eu não. Não me sinto bem. Eu acho que prejudica a saúde, então para mim não é viável. Ó, você tem cara de quem gosta muito de fone de ouvido. Você usa? Uso. E aí, o volume altão lá em cima? Sim. Boa tarde, tudo bem? Você utiliza fone de ouvido? Não, com frequência não. Por que você não utiliza? Acha que faz algum mal para a saúde? Tem algum problema? Talvez tenha algum problema, mas por uso, mas não com tanta frequência, tá entendendo? Mas eu creio que traga algum mal. Vi que você está usando fone de ouvido. Como é que tá o volume desse fone de ouvido? Está ótimo. Tá ali moderado ou tá bem alto? Não, esse aqui agora não está muito alto, que está fazendo a ligação. Toda e qualquer música eu acho que está alto. Existem alguns adolescentes e jovens que estão perdendo a audição por conta do fone de ouvido? Pois deve ser eu também, que às vezes o povo fala comigo que eu... Tá vendo? Então já temos aqui alguém com consequência, talvez, do uso indevido do fone de ouvido. Sabe? Ei, tem que encerrar a matéria de hoje ainda, né? Desculpa, é que eu tava com fone de ouvido, não ouvi direito. Mas é isso, espero que você tenha gostado da matéria de hoje, tá? E ó, cuidado com a utilização desse fone de ouvido, hein? Ele pode ser um pouco prejudicial para a sua saúde. Então é isso, é como eu digo sempre. Um beijo para quem quiser e fui. Tá vendo aí, doutor? A maioria escuta a música num volume alto. Agora a gente viu que a variação dos modelos de fone de ouvido. Tem aquele que é como se fosse um abafador, que ele é menos prejudicial ou isso não tem nada a ver? O que tem a ver muito é a intensidade. Obviamente, esse tipo abafador, que ele é maior, ele dá uma qualidade sonora muito melhor do que aquele que a gente faz, o endoaural, né? Que ele, além de poder dar a lesão pela intensidade do som, ele pode irritar o conduto e dar outro tipo de infecção, que são as otites externas, pelo atrito e a umidade do próprio pluguezinho dentro do ouvido, né? Então, obviamente, o tipo abafador de ruído, ele é melhor do que o outro para ser usado pela qualidade do som. Talvez não precise uma intensidade muito alta para a criança se satisfazer. Agora, o que a gente vê que acontece em Caruaru, eu digo para você, Marcela, é o que acontece no mundo, porque a internet viraliza os hábitos também, né? Verdade. Então, por onde você anda, você vê esse tipo de comportamento. Os adolescentes estão na escola, todos eles estão de fone de ouvido, sabe Deus se está assistindo a aula, né? Estão sei lá, está na igreja, está não sei aonde, está no parque, tudo usando esses fones de ouvido, e a gente precisa tomar muito cuidado, orientar pais, mães, professores, orientar essas crianças, porque depois a gente vai ter uma legião de deficientes auditivos, né, em parte, e que só corrige com prótese auditiva isso depois, quando a lesão chega num nível que atrapalha o convívio social. Com o uso daqueles aparelhos. Isso. Que aí a pessoa tem que usar para o resto da vida. Vamos então explicar para esses adolescentes, até para os pais também, para eles ficarem atentos, o que acontece com o nosso ouvido lá dentro para causar essa perda. Isso, Marcela. Inicialmente a gente tem, como é que a gente escuta? É um movimento mecânico, a onda sonora ela é mecânica. Ela impulsiona a membrana timpânica, que por trás dela tem uns ossinhos que mecanicamente vão amplificar
essa sonoridade, né? Ele amplifica até chegar na cóclea, que a partir daí o estímulo é elétrico, né? Então é aí na cóclea, se o movimento chega muito forte e começa, dependendo da frequência, vai lesar determinados locais da cóclea, que uma vez morta a célula da cóclea, definitivamente o som está perdido naqueles pontinhos, naquelas frequências onde eles foram estimulados. Então precisa tomar muito cuidado com isso. Tem que dizer à criança que tem que escutar a música para ter prazer, não para ter dor de ouvido ou para ter aquela sensação de muito barulho do embalo, né? Então esse eu acho que é um caminho bom de se conversar com ele sobre isso. Era isso que eu ia perguntar, se quando há essa perda também ela vem seguida de dor. Pode vir dor, pode dar tontura, pode dar zumbido definitivo, que também é uma coisa que atormenta muitos pacientes, não só que por trauma acústico, não é, que pela sonoridade, como por outras doenças do labirinto, por exemplo, pode acometer isso aí. Tá aí, então, fica o alerta para os pais, para os adolescentes. Vamos ouvir música, mas um volume menor. Quem usa o fone de ouvido, se puder também optar pelo fone que é o abafador, ele é menos agressivo do que esse aqui que eu uso, ó. Isso, é. Esse aqui é menos agressivo. E, claro, só lembrando, um volumezinho mais baixo, porque aí você vai conservar sua audição. Obrigada, É isso aí, doutor. Marcelo, eu que agradeço. Boa tarde, até a próxima, tarde, se até Deus a próxima. quiser. Tchau, tchau. Gente, agora eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu vou conversar com um especialista em relacionamentos, sobre relacionamento abusivo. Me espera que eu volto rapidinho. De volta com o cotidiano e agora falando sobre relacionamentos abusivos. Quando a gente fala em relacionamento abusivo, a gente lembra logo de violência. Mas não é só isso não, viu gente? Vai muito mais além. Estou aqui com o Bruno Virgulino, ele é psicólogo especialista em relacionamento e vai conversar com a gente hoje sobre esse assunto. Muito boa tarde, Bruno. Eu que agradeço. Aqui você sempre dando conselhos maravilhosos pra gente, aí para melhorar o nosso relacionamento. Aí o tema que a gente escolheu hoje foi relacionamento abusivo. Por quê? Porque nós estamos um dia que antecede o Dia da Mulher, né? Geralmente as mulheres são vítimas de relacionamentos abusivos e a gente queria explicar para os nossos telespectadores e também internautas que tipo de relacionamento é esse, porque todo mundo já liga relacionamento abusivo à violência e aí vai muito mais além, né? Nesse caso, a violência, ela não só é física, é uma violência verbal, é uma violência emocional, é uma violência psíquica. Né? Porque a partir do momento que a pessoa começa a ser constrangida, ele está sofrendo uma violência. Sim. A partir do momento que a pessoa começa a dizer palavrões, palavras de baixo escalão, né, com aquela pessoa, ela está sofrendo uma violência também. A violência ela vai além nesse sentido. Né? Até as pessoas que percebem uma briga, uma discussão entre duas pessoas, se sente agredido, se sente violentado, de certa forma. Constrangidos. Isso. Fica ali angustiado, o que é que eu vou fazer? Eu entro, não entro, falo, não falo. Né? Se sente mal também, então é uma agressão, também é violência. Muito bom, você tocou num ponto muito bacana, porque a gente foi até as ruas de Caruaru com um casal de atores e eles simularam uma briga, né? Uma agressão verbal um ao outro, o homem principalmente a mulher, e a gente quis saber como é que as pessoas elas reagiram, será que elas se intrometeram nessa briga, será que a mulher ela recebeu algum auxílio naquele momento das pessoas que estavam passando? Vamos ver. Eu esqueci de ligar pra você. O que acontece? Não. Você tinha que me ligar. Você sabe disso. Eu tenho que saber todos os seus passos. Então como é que você não me liga? Você aí de casa costuma presenciar cenas como essas? Pois é, hoje a gente está aqui no centro de Caruaru e a gente convidou 2 atores para falar a respeito de um assunto muito sério, relacionamento abusivo. Que demora, eu tava ligando para tu. Muito grande lá. Faz tempo que eu tô aqui te esperando. E você faz a burrice, você faz tudo isso e agora, quem vai fazer? Não, tudo culpa sua, isso é tudo culpa sua. Não segue o que a gente fala, o que eu falei para você fazer? Você não sabe que tem que cumprir tudo que eu falo? Eu não devo a ninguém aqui, não quero nem saber de ninguém se está olhando ou não. Não tem nada a ver com isso. Eu quero saber, a gente tem que resolver isso aqui agora. Esse celular, por que não atendeu? Eu quero saber isso. Eu não sei, operadora. Eu quero saber com quem você estava lá dentro, eu só não isso. Com ninguém. Eu quero saber com quem você estava. Não, não quero saber. Se a culpa não foi sua, a culpa foi minha então. Vocês acham normal uma cena como essa? De jeito de maneira, de jeito nenhum. O senhor acha normal uma cena como essa? De maneira alguma.
Por que nenhum de vocês interferiu nessa situação? Vocês estavam observando aqui. Não me interessa, né? Aí é briga de casal, né? Mas e se ele, por exemplo, começasse a agredir ela? Puxasse o braço, puxasse o cabelo, partisse para uma agressão física, por exemplo? Tinha que interferir, né? Tem que interferir, chamar a polícia, sei lá. A senhora não teria coragem de intervir ali em nenhum momento? Não, eu não intervia não, porque os dois é que tinham que resolver. Agora se fosse assim um ato de violência, ele batendo nela, agredindo, aí a pessoa ainda fazia alguma coisa, porque aconteceu